Boa noite. Qual o livro que nós estamos estudando nas quartas-feiras? Que esse grupo aqui vem toda quarta-feira. Quem sabe o nome do livro? Isso aí, Rose. Quem mais sabe? Vamos ver lá atrás. Qual é o nome do livro? Ah lá, o Diego já mostrou. Bênção sem medida. Outra pergunta. Quem tem esse livro? Levanta. Quem tem? É baratinho, não é, Diego? É, não é então? Então procura aí para os irmãos adquirirem. O capítulo de hoje, que nós vamos estudar e que nós vamos conversar, ele está lá na página, o capítulo 24. 24 e 25. O capítulo 24 e 25. Só que hoje eu quero começar fazendo a leitura da Bíblia. E depois, então, nós vamos conversar sobre o que está nesses dois capítulos. Vamos começar com Mateus 18. Mateus 18. Mateus 19. 19 a partir do verso 16. Acharam? Amém? Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus e Pai, Sua palavra está aberta. Que sobre a Sua palavra, que sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes, seja derramado o Santo Espírito. Lava e purifica-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, do pecado que nos separa do Senhor. E em nome de Cristo Jesus nos batize com o Santo Espírito. Amém. Diz assim: e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Amém? Corre agora lá para Isaías. Isaías. Isaías 23, verso 18. Acharam? Amém? Amém. Então vamos lá, 23, 18. O ganho e o salário de sua impureza, ou seja, do seu pecado, do seu trabalho, serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Olha que texto sério.
o texto do jovem rico, de um príncipe jovem, riquíssimo. Tem um texto lá em Lucas que diz que ele era riquíssimo. E agora um texto lá em Isaías dizendo: o ganho e o salário serão dedicados ao Senhor, não serão entesourados nem guardados. Em alguns lugares diz assim: não serão depositados e nem separados, mas serão para a causa do Senhor. E o tema dessa meditação nossa hoje, o capítulo fala sobre as riquezas. Estudando o capítulo, eu peguei um tema que eu acho assim, interessante. Pensamento dos antediluvianos, dos homens antediluvianos, dos sodomitas, dos judeus, versus a real felicidade. Já pararam para pensar? A irmã Vera hoje começou lendo Isaías 55:8, não é isso? Dizendo que os pensamentos de Deus, os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não são também os pensamentos, deveria ser os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus. Mas nós não queremos ter os pensamentos de Deus. E o capítulo 24 e 25, ele vem tratando justamente disso. Ou seja, o pensamento ou os pensamentos dos homens antediluvianos, dos sodomitas, dos judeus, versus a uma felicidade, ou seja, a uma real felicidade. E nós precisamos entender que o livro trata, logo no primeiro capítulo 24, que há uma característica em todo ser humano. Todo ser humano deseja ser feliz. Quem é que não quer felicidade? Pensa bem, nós estudamos, nós passeamos, nós trabalhamos, os jovens aí namoram, os casados namoram, geram filhos, adquirem bens materiais, nós frequentamos a igreja porque queremos ser mais felizes do que nós somos. Tudo que nós fazemos é em prol de uma felicidade. Vamos passear porque queremos ser felizes. Saímos com a família porque queremos felicidade. Para muitos, a felicidade encontra-se em coisas desta terra. Por exemplo, na profissão, nos talentos, no poder, nos bens que adquire, no dinheiro, na riqueza, no status. Pode ser que no momento que você escuta toda essa lista, status, poder, dinheiro, riqueza, profissão, estudo, você pode pensar assim: não, eu não sou assim, eu não penso nada disso. Mas, de repente, as nossas obras, as nossas ações, as nossas palavras demonstram esse desejo que está no nosso coração. Muitos iludem-se, o livro diz, acreditando que riqueza, dinheiro, status, quanto mais se tem, mais feliz é. Se você não tem uma casa, você quer ter uma casa. Se você não tem um bom emprego, você quer ter um bom emprego. Se você ganha um salário pequeno, você quer um salário maior. Você acredita que tendo tudo isso, você vai ser mais feliz. Querendo alcançar a felicidade terrena, o desejo de possuir e ter cada vez mais faz com que o homem negligencie a sua saúde, a sua família, a sua religião. Vocês sabiam, irmãos, que toda mensagem que Deus traz, a gente escuta isso de todo pregador, primeiro é para o pregador, e depois Deus quer levar até o coração de cada um que veio à igreja. Porque quem não escolheu vir, a mensagem não é para ele, a mensagem é para aqueles que estão aqui. E então, diz o seguinte, que entre nós adventistas, observadores do sábado, há muitos que estão sob a reprovação da palavra de Deus, por causa da maneira como lidam com tudo que Deus tem lhes emprestado. Está logo na página, no capítulo 24, na segunda página do capítulo 24. Diz que nós estamos sob reprovação. Foi falado para nós que nós adventistas, observadores do sábado, estamos sob reprovação da palavra de Deus por causa da maneira como nós lidamos com tudo aquilo que Deus tem nos emprestado.
E continua dizendo que tudo que Deus colocou em nossas mãos, aí vamos colocar o que é esse tudo? Eu começo com talentos, que são habilidades. Então, nós somos providos de habilidade, nascemos e Deus nos dá essas habilidades. Porque nós temos essa habilidade, nós estudamos depois, alcançamos uma profissão, alcançamos trabalho, emprego. E como resultado de tudo isso, nós começamos a ganhar dinheiro. Através da nossa profissão, da nossa habilidade, do nosso trabalho. E como começamos a ganhar dinheiro, nós começamos a adquirir bens. E começamos a acumular ou não riquezas. Muitos adventistas agem, o livro está mostrando isso, que muitos adventistas agem como se fossem donos de tudo que recebem. Como se houvesse sido o Criador de tudo, sem olhar para a glória de Deus. Como eu achei esse texto pesado. É logo no início do capítulo 24. Que nós agimos como se tudo que nós recebemos e tudo que nós temos fosse criação nossa. Sem olhar para a glória de Deus. E sem agradecer dia a dia tudo que nos foi oferecido. E o texto ainda diz assim, tudo que nos foi emprestado. Ou seja, tudo que nós temos nos foi emprestado. Aí eu fiz uma pergunta assim, se você ganha hoje R$1.000, se você tem um bom emprego, se você tem uma profissão, isto é seu? Tudo isso é seu? Você recebeu no final do mês R$2.000. Você recebeu no final do mês R$1.000 do seu salário. Ou lá quem ganha os seus 10 mil ou 5 mil. Você recebeu esse salário, ele é seu? Responde, igreja. É seu? A casa é sua que você tem? A roupa que você veste é sua? Tá, mas espere um pouquinho só. Nós recebemos um salário de R$1.000. Nós aprendemos em estudos passados desse livro que nós tiramos quanto para Deus que é santo? 10. E no último também, num dos penúltimos, foi o que eu falei, e também nessa quarta-feira passada eu preguei em outra igreja também que falava sobre isso, nós também tiramos a oferta. Aí o que sobra, se você devolve os 10, se você doa 5% de oferta, ou 10, ou 3 ou 7, o quanto você oferta para Deus, aí sobrou para você 85%, ou sobrou 80%, ou sobrou 70%. O que sobrou é seu? É, Tânia? Não? É, Rose? E por que nós fazemos o que queremos com o que sobra nas nossas mãos? E aí vocês podem dizer assim, mas irmã Sandra, a gente nunca para pensar nisso. É verdade. A gente sempre acha que os 90%, que os 80% é nosso e nós podemos gastar do jeito que nós queremos. Por isso nos tornamos consumistas, passamos na loja, gostamos de tudo e queremos comprar tudo e queremos enfeitar, porque nós não pensamos naquilo que não é nosso, mas que está nos emprestado. E aí continua o livro dizendo que os adventistas só estão seguros ao adquirir dinheiro se for sob a orientação de Deus. E usar esse dinheiro em canais que Deus possa abençoar. Deus não nos permite, conforme diz em Isaías, não nos permite separar, depositar, acumular lucros para nós mesmos. Deus nos permite usar os seus bens, bens que são deles, somente para glorificação dele, para nos abençoar, para que nós possamos abençoar o outro. Nós escutamos muito essa frase nos períodos de mordomia, nos cultos de mordomia. Nós ganhamos de Deus, Deus nos empresta, com isso Ele nos abençoa, e aí nós abençoamos o outro. Primeiro nós temos dinheiro, nós temos trabalho ou nós temos bênção, irmãos? Primeiro nós recebemos bênção ou nós temos trabalho? O que vocês acham? Primeiro nós somos abençoados. Tudo que vem é porque Deus já nos
abençoou. E tudo que nós recebemos é Deus quem nos dá, Ele nos empresta. Aqueles que tomam o que é de Deus, dinheiro, profissão, talento, bens, propriedade para uso próprio, para uso desmedido, usando para coisas mundanas, usando para coisas, para divertimento, perversão. Aqueles que têm adotado a máxima do mundo e descartado as orientações de Deus, pegam tudo como seu, como benefício próprio, sem pensar nos que necessitam de salvação. Vamos parar para pensar nisso daqui? O texto, a serva do Senhor, foi orientada que quando nós usamos o nosso dinheiro para o nosso bem próprio e não para o nosso próprio benefício, sem pensar nos que necessitam de salvação, são verdadeiramente pobres e sobre eles recai o desagrado de Deus. Irmão, eu não sei por que esse capítulo é tão difícil. Eu chamei 2 pessoas para pregar e as 2 não puderam. E aí vem eu. E eu falo, Senhor, mais uma vez o Senhor continua dizendo para mim. Irmãos, nada do que nós temos é nosso. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, que eu fui decorar um apartamento. Na época que eu tinha. E aí comecei a gastar dinheiro. Mas meu coração, que eu ganhava muito naquela época, meu coração apertava. Porque eu não entendia por quê. Eu dizia, mas para que eu estou fazendo isso? Se tem tantas pessoas necessitadas. Na verdade, o que Deus queria mostrar naquela época é, por que você gasta tudo que você tem que não é seu, ao invés de devolver o que é de Deus e ao invés de doar o que é de Deus? Eu levei muitos anos para entender isso. E com muito sofrimento e com muita perda. Então, Deus não quer que nós soframos e que nós tenhamos perca. Eu vejo jovens hoje que já têm noção, que já têm conhecimento, que já têm entendimento disso. E que têm uma vida mais próspera, mais feliz com Cristo Jesus. Então, olha só. Como eu disse que os pensamentos dos homens, no livro, são os pensamentos antediluvianos, então vamos ver um pouquinho sobre isso. Uns 150 anos antes do dilúvio, mais ou menos, por volta de 1600 anos da criação, os homens eram egoístas. Vamos ver o que diz lá em Lucas 17, 26, 27. 17, 26, 27. Jesus Cristo aqui está falando, né, da vinda do reino de Deus. E aí ele vem falando das coisas e diz assim lá no verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Daí eu fui estudar um pouquinho sobre isso, né? Porque o livro trata sobre esse assunto. E aí está escrito o seguinte, em Testemunho Seleto, volume 1, página 277, e na Review and Herald, de 1888, a serva do Senhor Ellen White escreve assim, obrigada Edmeres, abordou sobre os antediluvianos e ela diz assim, que casar, negociar, comer, beber, isso é um privilégio dado por Deus ao homem. Olha que interessante. Casar, negociar, comer, beber, é um privilégio dado por Deus ao homem. Não há pecados nisso. Era lícito casar nos tempos de Noé. E ela continua. E o que é lícito, se tratado apropriadamente, no temor do Senhor, não há pecado. E então, aí eu pergunto para os irmãos,
Por que Jesus, nessa passagem, lembra do tempo antediluviano e relaciona ao tempo próximo da volta de Jesus, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje? E aí a serva do Senhor continua dizendo que homens e mulheres cristãos, e aí eu coloquei adventistas, já estão vivendo tal qual os homens antediluvianos. Os pensamentos do eu, aqui que é a parte do escrito por ela, os pensamentos do eu, do egoísmo, do egocentrismo, tudo centrado no eu. Na época de Noé, os pensamentos daqueles homens, como eles viviam o casamento com perversão sexual, com interesse próprio, com excesso sexual, destruiu o amor ao exercício devocional. Pensa bem, hoje a gente escuta dizendo assim, o casal entre quatro paredes pode fazer o que quiser. Isso não é verdade. Porque o Senhor ensinou qual é o princípio de amor, de abnegação um com o outro no casamento. Só que na época dos diluvianos não era assim, porque eles eram egoístas. Eles transformavam, sem dúvida, uns aos outros em escravo. E destruíam o amor, ao invés de ter um exercício devocional. Tirava do cérebro a substância, a energia necessária para receber um pensamento sensato vindo de Deus, despertado pelo Espírito. E aí pergunta, o mundo hoje não está vivendo assim? Mas vamos para dentro da nossa igreja, porque a mensagem é para nós. Dinheiro, riquezas, bens, propriedade, quanto mais tem nós queremos. Isso leva os homens a querer coisas a mais. E aí o problema vai para dentro do casamento. E aí por isso tanta prostituição, aí por isso tanto adultério, porque as pessoas acham que pode tudo. E aí continua, e na época dos sodomitas, era diferente a resposta? Não, tal qual na época dos antediluvianos. Eles não tinham interesse na vida humana. Tem uma lição desse trimestre que fala que eles não tinham humildade, não tinham amor pelos pobres, pelos necessitados, eram frios, desinteressados. Com isso, tornaram-se egoístas. E qual foi o acúmulo de tudo isso? A perversão. Também perversão sexual. Mas começa com o quê? Com a frieza com o próximo. Com a frieza, com a falta de amor ao próximo. E aí coloca aqui, e aí eu coloquei o seguinte, aquela célula boa que estava lá da vida foi destruída lá e Deus então destrói toda Sodoma. E Jesus nos alerta para isso. Mas o que tem a ver riqueza, dinheiro, talento com os tempos antediluvianos ou com os tempos sodomitas? Ora, irmãos, se toda a perversão que levou à destruição foi paulatinamente construída, produzida a partir da natureza humana, pecadora e egoísta, em que tudo que se tem é para o meu próprio prazer e não pensando no outro, sem dúvida foi isso que levou à perversão. E estamos hoje em tempo de quê? De graça ou de perseguição? Tempo de graça. Se estamos em tempo de graça, nós também estamos sob tempo de provação e de tribulação. E aí vem um assunto que é sobre a honestidade. A honestidade é um traço de caráter de um povo que mantém o princípio da honra e da glorificação a Deus. O princípio de que o custo, e aí eu queria colocar para vocês o seguinte: quando eu vou comprar alguma coisa, hoje eu fui ver uma lista de produtos para o meu pai e o preço estava lá em cima. E eu tinha acabado de estudar e preparar essa mensagem. E aí, dentro de mim, me deu uma vontade de pedir desconto. E a pessoa já tinha me dado 8% de desconto. E eu pergunto para vocês, é certo um cristão pechinchar? Pensa nisso e vamos continuar. Na época em que Jesus andou nesta terra, na época dos judeus, a aquisição de tesouros terrestres era a paixão dominante daquele povo.
Considerações eternas eram subordinadas às obtenções de lucro. O que eles queriam era só para si. O mundanismo usurpou o lugar de Deus na religião e na vida. Havia uma ganância mesquinha por riqueza que exercia uma influência tão fascinante e enfeitiçante sobre as pessoas. Pervertia a nobreza, corrompia o sentimento e mergulhava aquele povo na perdição. Pense nos sacerdotes da época. Pense nos fariseus. Quem conhece a história? Olha o que eles fizeram por Jesus. Eles achavam que eles tinham influência, que eles podiam conseguir tudo de Roma, e foram lá e conseguiram. Ou seja, eles eram tão longe de Deus, eles conheciam tão a profecia, eles sabiam como Jesus iria nascer, eles conheciam o livro de Isaías, mas eles estavam preocupados com eles mesmos, que não reconheceram o único Filho do unigênito de Deus andando pela terra. Viram os milagres e não reconheceram. Ou seja, os costumes do mundo não são normas para o cristão. E os costumes daquela época tomaram conta dos judeus. Não devemos imitar as práticas inescrupulosas, seus enganos e extorsões. Não podemos tirar vantagem nos negócios, usurpando o pobre, o necessitado, nem tampouco o rico. Precisamos pagar o preço justo pelo que adquirimos, sabe, irmãos? Tem um texto da irmã Ellen White que ela diz, eu não me lembro o livro agora, mas ela diz que você deve guardar dinheiro, porque chega um determinado momento que as coisas estão em promoção, que as coisas estão mais em conta, e que você deve saber o momento de adquirir esses bens ou essas coisas. Mas tudo que nós adquirimos precisa ser para o serviço da obra e não para o nosso bem próprio. Pensem nisso. Daí, nós pegamos esse texto agora e vemos o quê? Deixa eu só... Nós vemos esse texto que diz que nós não podemos usurpar o pobre, o necessitado, nem tampouco ao rico. Você sabia que quando você chega numa empresa e que tem um preço e você pede desconto e que você pechincha, você está fazendo com que essa pessoa fique mais pobre? Você sabia que nós temos um pensamento de que aquele tem e eu não tenho, então eu vou tirar dele? Que é inconsciente e Deus reprova isso. Vocês sabiam que se eu acho que aquilo ali está caro, eu devo procurar um outro lugar? Eu devo procurar, então, se há um outro preço melhor, se de repente o material é o mesmo, e se tiver melhor eu devo comprar no outro, mas jamais devo pedir aquele desconto? Que cabe a ele, como negociante, saber se ele deve baixar os preços dele ou não. Isso acontece com costureira, isso acontece com escola, isso acontece em todos os lugares. E às vezes nós não entendemos isto. Porque às vezes nós achamos que nós só não podemos tirar daquele que é pobre. Imagina uma pessoa que está passando por dificuldade. Nós sabemos que está passando por dificuldade, que precisa do dinheiro, o carro vale 20 mil, ele vai lá e põe 15. E eu, naquele momento, vou lá, às vezes é irmão nosso, e vou lá e compro por 15 mil. Mesmo tendo 20 mil e sabendo que o carro vale 20 mil. É sério isso na nossa vida. É muito sério, não sou eu que estou dizendo, é o Espírito de Profecia. E aí, irmão, a mesquinhez e egoísmo nas transações que não glorificam o nome de Deus. E diz que toda transação desonesta é tentativa de tirar proveito de alguém, ou todo plano para comprar abaixo do valor os bens que queremos de pessoas que sabemos que estão passando dificuldade, não serão aceitos por Deus. Então, às vezes, nós queremos usufruir daquilo que é do outro, para nós termos mais e mais. E, às vezes, até do pobre necessitado. Tem uma parte do texto que diz que, às vezes, nós sabemos que temos um funcionário, ele, às vezes, não está desenvolvendo um bom trabalho, mas nós, às vezes, queremos colocá-lo na rua e deixamos sem emprego. E, às vezes, irmão nosso. Então, é sério as orientações que esse livro traz para nós. Nós somos abençoados para abençoar.
Depois, lá no capítulo que vai da página 87 e 90, vem tratando sobre a prosperidade. Nós sempre entendemos que prosperidade é prosperidade no dinheiro, mas há vários tipos de prosperidade. Prosperidade no trabalho, prosperidade como profissional, no status e até mesmo nas pregações. Aqueles pastores que pregam muito bem, aqueles irmãos que pregam muito bem, ele é próspero. Deus o encheu de bênção, Deus deu habilidade, Deus deu capacidade. E ao longo dos séculos, a grande evidência do sucesso perpassa a riqueza e a honra, colocando em perigo a humildade e a espiritualidade. E aí, por isso que eu trouxe outros tipos de prosperidade. Porque falamos em prosperidade, falamos em riqueza. Né? A pessoa é rica, tem muitos bens, tem isso, tem aquilo. Mas às vezes você vê uma pessoa que se dá muito bem no emprego dela, é chefe, mas é orgulhoso, é presunçoso, sabe? Acha que é melhor do que todo mundo. Eu já fui assim, então eu posso falar isso com bastante categoria. Pisava na pontinha do pé, saía andando como aquelas mulheres que falam lá no livro de Isaías, batendo o pezinho de cabeça erguida, achando que todo mundo tinha que me obedecer. Era conhecido como a mulher de ferro, na época, no passado, e bastante metida. Irmãos, Deus diz que isso é falta de humildade. Ou a gente estufa o peito e sai achando que é melhor do que o outro. Ou o que nós fazemos é melhor do que o outro. O perigo da prosperidade nos cargos da igreja. O perigo da prosperidade nos ministérios da igreja. Sabe? Porque não somos nós, mas é Deus que nos coloca. Não somos nós que somos os melhores, mas é Deus que nos dá habilidade para fazermos o que fazemos. E aí continua dizendo o seguinte, que os seres humanos, quando lisonjeados com presentes, elogios, palavras, honras, podem ser tomados pelo orgulho. Olha que sério. Vocês já viram alguns pregadores que às vezes não gostam, que quando chega lá na frente fala, irmão, foi muito bom, foi muito bom. Às vezes é só para cumprimentar, porque o muito bom foi Deus que trouxe. O muito bom foi o Espírito Santo que levou o seu coração. Nós não somos nada, nós não sabemos nada, sabe? Então nós precisamos ter muito cuidado quando ficamos elogiando. E aí o livro diz o seguinte, pessoas que têm popularidade fora do comum, falam, têm grandes oratórias, a serva do Senhor adverte e diz que precisamos orar por esses irmãos, para que sejam protegidos do perigo de nutrir pensamentos de vaidade, orgulho espiritual. Quem aqui nunca se sentiu vaidoso? Quem aqui nunca se sentiu orgulhoso? Jesus Cristo disse, quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, nós precisamos ter cuidado de acharmos que nunca tivemos. Porque só em pensar que nunca tivemos, já estamos pecando. Então nós precisamos clamar a Deus, para que isso seja tirado de nós. E para que Ele implante no nosso coração a humildade. O que é mais difícil? O texto pergunta, carregar um copo vazio ou um copo cheio? E o texto diz que um copo cheio precisa de mais equilíbrio. E aí diz o seguinte, que a aflição, a adversidade, ela causa inconvenientes em nós. Trazem grandes crises e nós sofremos muito. Mas diz que a prosperidade, ela é perigosa para a vida espiritual. A menos que este homem próspero esteja o quê? Constantemente submisso à vontade de Deus. Quando nós estamos submissos à vontade de Deus, a serva do Senhor escreve que por isso nós precisamos orar pelos irmãos que ocupam posições elevadas. E hoje lá na porta eu estava dizendo para Clemi e para Vera, vamos orar pelos pastores, pela liderança, vamos orar pelos presidentes de associação, vamos orar pelos
de pastores, de diretores de departamento. Vamos orar pela liderança da igreja, porque está falando para nós. Nós precisamos orar para essas pessoas que têm destaque dentro da igreja, para os cantores, para que essa fama não os leve à perdição. Ela escreve que só nos vale a humilhação quando dependemos de Deus para nos ensinar, nos guiar nos passos, e só na submissão, e só quando ensinados por Deus, é que há segurança na nossa vida. E ela ainda diz uma relativa segurança. E aqui diz o seguinte no texto, que nós recebemos habilidades naturais. E eu fiquei pensando enquanto eu lia, que o homem recebeu uma habilidade que é natural, uma habilidade de acumular riqueza. E eu fiquei em cima desse texto, por quê? Deus disse que essa habilidade de acumular riqueza foi dado por ele. Só que ele continua numa frase dizendo assim, que implantou esse sentimento na nossa natureza com um único fim, com um fim específico. Esperem aí, quem não leu o livro. Quem não leu, leia e segura nesse texto. Diz assim, só que o homem perverteu essa habilidade de acumular riqueza para este fim específico. Ela continua dizendo, o propósito do homem é conseguir mais e mais riqueza, mais e mais título, mais e mais bens, status, posição social. Mas o propósito de Deus é que o homem acumulasse riqueza para o reino dos céus. Que ele fosse próspero com tudo que é de Deus, para um único fim, trazer os perdidos para o Senhor. Irmãos, nós só ganhamos dinheiro, nós só temos dinheiro para poder trazer os perdidos para Deus. Como isso me chamou a atenção no estudo do livro. Deus, Ele nos colocou naturalmente, nós temos por natureza esse sentimento de acumular. Deus colocou isso em nós, mas com um único fim. O único fim, o único propósito de Deus era para a salvação dos perdidos. E nós acabamos usando para o nosso próprio benefício, para as nossas próprias grandezas, para que nós tenhamos mais, mais e mais e mais. Infelizmente, existe na pessoa cristã, e eu vou dizer em nós adventistas, e ela diz assim, existe nas pessoas mundanas, com princípios de tirar proveito do outro, ganhar, ganhar, acumular, acumular, como uma paixão, um desejo ardente de ter o que ela não possui. Por isso, quanto mais ela tem, mais ela quer. Eu tenho um carro, aí eu quero outro, um outro melhor. O meu vizinho comprou um carro bom, então eu quero um melhor do que o dele. O meu irmão de igreja tem um carro muito bom. Eu lembro um dia que eu disse para os meus irmãos que eu não posso ter como é que é o nome? Aquele carro aí 4x4, a Hilux, sei lá, esses carros aí. Porque eu não tenho dinheiro nem para comprar o pneu daquele carro. Como é que eu posso ter? Para você ter um carro daquele, você precisa ter dinheiro para comprar o pneu do carro e 3 vezes mais para doar para a obra de Deus. Senão, não compre. Não é sério? Então, se eu tenho dinheiro, hoje eu estava vendo a minha filha, viu um vestido de R$110. Falei, filha, você pode pagar 60 para fazer um igual. Por que você vai comprar um de 110? Entende? Porque eu já comprei, eu já vivi tudo isso. E a gente sabe como que você perde. E você vê que aquilo que é de Deus ficou perdido. Aí vamos pensar agora no jovem rico para a gente terminar, que foi o texto que nós lemos. Aquele jovem rico, ele era próspero, influente, aparentemente amava o próximo e guardava os mandamentos. Só que Jesus exigiu do jovem o quê? Que ele fosse aonde Jesus fosse. Que Jesus iria mostrar o caminho para ele. É mais fácil andar na trilha espinhosa quando Jesus vai à frente.
Cristo, o texto diz que Cristo teria recebido aquele jovem rico, tal como ele recebeu aqueles pescadores, discípulos pobres. E ainda continua dizendo o texto que a capacidade daquele jovem de adquirir riqueza, bens, propriedade, não conspirava contra ele. Isso não era pecado. O pecado é porque ele estava colocando o coração dele naquela riqueza, naqueles bens. Muitos, o texto diz, são como aquele jovem príncipe. Querem ser adventistas, seguir a Cristo, sem que haja uma cruz para erguer. Sem que haja um fardo humilhante para carregar. Querem ser cristão com nenhuma vantagem terrena a renunciar. Querem ser cristão com nenhum sacrifício de prosperidade e sentimento a renunciar. A suma então de tudo isso que está nesses 2 capítulos, que o que possuímos não é nosso e deve ser empregado em servir a Jesus, de quem nós recebemos tudo. Deus aceita como resgate, através de Cristo, o nosso arrependimento, a verdadeira humildade no nosso coração, um coração quebrantado que chora, um espírito contrito. As riquezas não são suficientes, irmãos, para esconder de Deus o menor pecado que nós tenhamos contra o nosso próximo. Os talentos usados na igreja, as palavras de oratória, a popularidade nossa com as pessoas, não escondem de Deus o menor pecado que eu tenha em mim. O maior perigo entre nós adventistas, observadores do sábado, é o acúmulo de bens, de riqueza, de poder, de influência, assim como foi no tempo antediluviano, sodomita, e no tempo dos judeus, quando Cristo esteve aqui na terra. A serva de Deus, a nossa irmã Ellen White, ela alerta: muito dos recursos que há entre o povo de Deus está sendo usado para o mal daqueles que a eles se apegam. E a real felicidade, irmãos, não é o que os antediluvianos viveram, nem o que os sodomitas, nem os que os judeus viveram. Tinham muito, mas não tinham humildade, não amavam o próximo. A real felicidade é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí fica essa palavrinha, todas as coisas. E amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu preciso descobrir que amor é esse que eu tenho por mim. Que amor é esse, no que eu me amo. Como eu cuido daquilo que Deus me empresta. Como eu vivo a minha saúde. Como eu cuido daquilo que Deus me dá. Então, até que ponto que eu me amo? E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre o meu emprego, sobre tudo que eu tenho. E aí, se eu amo o meu próximo e se eu me preocupo com ele. Às vezes nós vemos irmãos nossos que são cuidadosos com os que precisam, que são visitantes, que oram, que intercedem, que se preocupam uns com os outros. Este é o verdadeiro princípio de prosperidade que Deus espera de nós. Que nós sejamos arrependidos, que nós tenhamos um coração e um espírito contrito. E Miqueias 6 diz o que? 8. Que o que Deus vê em nós, que quer de nós é o quê? A justiça, a misericórdia e o que mais? A justiça, a misericórdia, está faltando um. Irmão Gutierre lembra. Andar humildemente. Então, gente, são 3: justiça, misericórdia e humildade. É isso que Deus quer de nós. Que esse capítulo possa nos fazer pensar o que Deus espera de nós durante o restante dessa semana. Porque sábado é dia de estarmos
totalmente diante do Senhor e nos prepararmos. E orem por mim, que eu vou estar pregando numa igreja bem longe daqui, que Deus realmente possa me usar, e que realmente não seja eu, mas que o Espírito de Deus fale àqueles que buscam a Deus, a cada sábado, a cada quarta e a cada domingo, e que Ele nos limpe e nos purifique desse pecado que corrói, que é o egoísmo, que é o egocentrismo, que é o eu, porque nós precisamos ser libertos para vivermos uma vida feliz e servirmos ao nosso Deus. Amém? Vamos cantar? Vamos cantar, vamos louvar, porque o que Deus nos trouxe nesse capítulo é uma advertência para que nós possamos aprender com Jesus o princípio do amor que só Ele pode nos dar. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado e que o Senhor tem conduzido os nossos caminhos. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Pai, em nome de Cristo Jesus, tire de nós qualquer prepotência, tire de nós qualquer desejo de riqueza, tire de nós qualquer desejo, meu Deus, de ganhar para o nosso próprio interesse. Mas, Senhor, que tudo que o Senhor nos der, que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, em nome de Cristo Jesus, seja para usar na Tua obra, meu Deus. Que tirando, Santíssimo Deus, aquilo que é necessário para o nosso alimento, para a nossa saúde, aquilo que é o mínimo para os nossos vestimentos, mínimo, Senhor, e não esbanjar, que seja grandioso usado para a Tua obra. Ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que não podem ir, quantos estão, Pai, na janela 1040, com o dinheiro, com aquilo que os seus filhos têm colocado. Senhor Deus, quantos filhos seus têm coração abnegados. Eu me lembro deste momento, Pai, daquele advogado que queria mudar da Glória no Rio de Janeiro. E o Senhor deu tanto a ele, um escritório no centro ali em Copacabana. E em nome de Cristo Jesus, o seu coração já estava transformado. E ao invés de construir casas, Ele colocou na Tua obra. Senhor, que essa abnegação, que esse espírito de humildade, que o espírito de arrependimento esteja nas nossas vidas. E que em nossas mãos sejam colocados os seus bens para servir aqueles que precisam, para a salvação, meu Deus, daqueles que estão à busca do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos, Senhor, a administrar os bens que o Senhor coloca em nossas mãos. Em Cristo Jesus. Amém.